Fala, nação tricolor! Chega mais que o final de semana tricolor tá movimentado. Hoje o vídeo tá pesado. Tem limpeza no elenco, economia milionária, reforços confirmados, mercado da bola pegando fogo, polêmica política, pedido de impeachment e bastidores quentes. Então já deixa o like, se ajeita aí porque agora a gente vai destrinchar tudo, com informação, análise e a visão de quem acompanha o São Paulo todos os dias. Vamos falar da saída que mais surpreendeu nessa semana, Mailton. O São Paulo emprestou o lateral ao Fortaleza até dezembro de 2026, com o clube cearense pagando 100% do salário e com opção de compra. O contexto chama atenção. Mailton chegou há cerca de 3 meses, teve pouquíssimas oportunidades e já está fora. Na minha visão, ele poderia ser um ativo melhor trabalhado. É jovem, tem saúde física e, sinceramente, hoje eu prefiro ele do que depender 100% do Cédric, que é experiente, mas sofre fisicamente. Nos bastidores, circula a informação de que esse empréstimo pode facilitar a vinda de um jogador do Fortaleza para o São Paulo. Nomes como Matheus Pereira, Pierre e até Pochettino foram sondados. Breno Lopes foi descartado e deve ir para o Vitória. Você gostou da saída do Mailton? Quem do Fortaleza você traria para o São Paulo? Outro que saiu foi o Matheus Belém, zagueiro de 22 anos, emprestado para o Camboriú para disputar o Catarinense. É rodagem, é experiência, mas o São Paulo precisa acompanhar de perto e não repetir o erro de vender promessa a preço de banana. A base precisa ser tratada como ativo estratégico. E falando em saídas, o São Paulo já tem 9 saídas confirmadas para 2026. É uma reformulação pesada, que gera uma economia estimada em mais de 5 milhões de reais por mês na folha salarial. Vamos aos nomes dos jogadores que tiveram saída confirmada? Oscar, que se aposentou. Rigoni, Dimeno e Leandro, que não tiveram contrato renovado. Jandrei e Patrick, emprestados ao Juventude. Luiz Gustavo, liberado por opção do clube. Mailton, emprestado ao Fortaleza. Matheus Belém, emprestado para o futebol catarinense. E ainda tem o Eric, muito próximo de ser vendido. É uma limpa necessária? Em parte, sim. Agora a grande pergunta é, esse dinheiro vai ser usado com planejamento ou vai virar mais uma temporada de improviso? E o Marlon Freitas? Se já era difícil, agora ficou praticamente impossível. O Palmeiras entrou na negociação, disposto a pagar 5 milhões de euros pelo volante do Botafogo. Isso muda completamente o cenário. A prioridade do Botafogo ainda é a renovação, mas a entrada do Palmeiras valoriza o jogador. Marlon é líder, volante pronto, protagonista da posição no futebol brasileiro. Com esse valor e essa concorrência, o São Paulo não tem como disputar. Aqui fica claro, o São Paulo precisa buscar alternativas mais inteligentes no mercado. Não pode entrar em leilão. Você acha que o Marlon Freitas seria o nome ideal ou dá para resolver a volância de outra forma? E com essa possível saída, o Botafogo pode voltar muito forte ao mercado por Pablo Maia. A tendência é o clube carioca buscar uma reposição imediata e voltar à mesa com valores mais agressivos. O São Paulo já recebeu sondagem anteriormente e sabe que, se o Marlon sair, o Botafogo deve reajustar a proposta para tentar fechar o negócio. Internamente, o tricolor só conversa se os números forem realmente satisfatórios, já que o Pablo é peça importante e jovem valorizado. Ou seja, se o Marlon Freitas sair, a negociação por Pablo Maia pode esquentar de vez. E aí, torcedor? Você venderia o Pablo Maia agora por um bom valor ou seguraria o jogador pensando no time em campo? Uma coisa é fato, com a saída do Mailton, o São Paulo vai ao mercado atrás de um lateral direito. Isso é fato. O nome da vez é o Vitinho, do Botafogo, mas o cenário é complicado. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio e outros clubes monitoram. O São Paulo tentou Savarino, tentou Marlon Freitas, agora tenta Vitinho. Insiste no Botafogo e não tem dado certo. Minha opinião, o clube precisa parar de insistir em jogadores que não demonstram vontade de vestir a camisa. E não faz sentido emprestar o Ferrarese de graça, ainda mais com o Crespo usando 3 zagueiros. O São Paulo busca um lateral por empréstimo, troca ou livre, dentro da realidade financeira. Falando em reforços, o São Paulo já fechou 2 nomes para 2026. O primeiro é o Danielzinho, jogador de 31 anos, vindo do Mirassol. O jogador experiente chega para compor elenco e dar opção no meio-campo. O segundo reforço confirmado é o Carlos Coronel,
goleiro de 28 anos, ex-New York Red Bulls e presença constante na seleção do Paraguai. O que chama muita atenção nessa contratação é o contexto. O coronel tinha um acordo encaminhado com o Orlando City, onde chegaria para ser titular imediato, com status e sequência de jogos. Mesmo assim, ele optou por abrir mão disso para defender o São Paulo. Ele chega totalmente ciente de que o Rafael é o titular hoje, não vem prometido como dono da posição e aceita a concorrência. A aposta dele é clara, médio e longo prazo, acreditando em crescimento dentro do clube, em exposição e em oportunidades futuras. Para o São Paulo, é uma movência que foge do improviso. O clube se antecipa a um cenário de sucessão no gol, cria competitividade interna e evita ficar refém do mercado no futuro. Não é uma contratação de impacto imediato, mas é estratégica, pensada com mais cabeça do que emoção. E aí, fica a pergunta para vocês. Você acha que o São Paulo realmente precisava contratar um goleiro agora? Vamos atualizar a situação do Eric, porque houve avanço nas últimas horas. O São Paulo recebeu uma proposta oficial do Vitória, no valor de 7 milhões de reais, que hoje é a oferta mais alta na mesa, superando o interesse do Coritiba. A diretoria vê a negociação com bons olhos, principalmente pelo contexto financeiro do clube e pela necessidade de enxugar a folha. O Eric não é tratado como peça inegociável. E a avaliação interna é de que essa venda ajudaria a aliviar o caixa sem comprometer o planejamento esportivo. Ou seja, a saída do Eric hoje é vista como bem encaminhada e estratégica, muito mais pensando no equilíbrio financeiro do que em questões técnicas. Isso fecha a lista de 9 saídas. É muita gente saindo. E agora a cobrança aumenta. Quem vai chegar para repor? Agora a parte mais delicada, política do clube. Foi protocolado um pedido de impeachment contra Júlio Casares, com 57 assinaturas de conselheiros. O documento tem cerca de 20 páginas, com denúncias e argumentos. O processo passa pelo Conselho Deliberativo. São necessários 2/3 dos votos para o afastamento e depois ainda teria referendo dos sócios adimplentes. Nos bastidores, há gente da própria situação tentando convencer Casares a renunciar para evitar um desgaste maior. A base política do presidente está esfarelando. Isso impacta diretamente o futebol, o planejamento, os patrocínios e a imagem do clube. Além disso, surgiram novas polêmicas envolvendo familiares do presidente, incluindo a questão de camarotes e parcerias comerciais. Mesmo sem ilegalidade comprovada, isso gera desconfiança, desgaste e ruído político. O São Paulo não pode viver de crise em crise. Resumindo o cenário do São Paulo hoje: limpa pesada no elenco, com várias saídas já definidas. Economia milionária na folha, mas a dúvida é se esse dinheiro vai ser bem aproveitado. Mercado difícil, sem espaço para leilão, exigindo criatividade da diretoria. 2 reforços confirmados, pensando mais no médio prazo. Busca por lateral direito e volante, carências claras do elenco. E uma crise política forte nos bastidores, que afeta diretamente o futebol. E aí, torcedor? O São Paulo está no caminho certo ou ainda falta planejamento de verdade? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo. Valeu, Nação Tricolor! Até o próximo vídeo. E, como sempre, vamos São Paulo! E fui!